Olá, vamos dar início a mais um episódio do Conexão Econômico, podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E nós estamos na terceira temporada do podcast, sempre levando para você um tema de grande importância, especialmente para o planejamento econômico, para a tomada de decisão, entender também a situação econômica brasileira, e essa é a contribuição do IBRE nesse processo de divulgação de informações. Esse episódio é um episódio especial. Nós estamos aqui, já vamos discutir em parceria com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, um tema de grande importância que é a utilização de preços referenciais em obras de infraestrutura pública no Brasil. E é com essa perspectiva que nós convidamos dois grandes especialistas do IBRE para tratar dessas questões, já inicialmente dando aqui as nossas considerações. Túlio, aceita o nosso convite de participar do programa. O Túlio Barbosa, que é vice-diretor do IBRE de Relações Internacionais. Temos também o Leandro Beltrão. O Leandro é superintendente adjunto de preços referenciais, como eu digo, dois grandes especialistas nesse tema. Bom, pessoal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente tratar de um tema tão importante. E, antes de mais nada, era bom quem está nos assistindo, por que a gente está trazendo esse tema para o podcast e como isso é importante, vamos dizer, não só para o governo, mas também para a tomada de decisões. E como é que o IBRE, Túlio, ele entra nessa equação? Quais são os serviços? A gente sabe que o IBRE tem mais de 70 anos, que, além de todos os estudos, mas também o IBRE vem construindo essa credibilidade em termos como um instituto de estatísticas, de informações e de índices. E, nesse contexto, a gente está falando aqui de obras, especialmente de infraestrutura, né? Então, primeiro vamos entender como é que o IBRE chega, Túlio, nesse contexto de, além de diversos outros indicadores, produz mais um foco especial na infraestrutura do Brasil. A gente sabe que a infraestrutura é um segmento importantíssimo pelo progresso do país, né? O IBRE, historicamente, né, tem a maior estrutura de pesquisa privada do Brasil, a maior estrutura de pesquisa privada da América Latina, e a gente aqui costuma dizer que do alfinete ao foguete a gente pesquisa, estuda e analisa e critica para que possa produzir estatística com qualidade e com confiabilidade, né? Mas desde 2012, Flávio, a gente desenvolveu aqui dentro do IBRE uma nova competência especializada que foi o setor de infraestrutura. E isso envolve o conhecimento não só econômico, né, mas jurídico, mas sobretudo de engenharia de custo. E de 2012 para cá, quando a gente assume a manutenção do ciclo em parceria com o DENIT, DENIT, que é a maior casa de engenharia desse país, né? Era bom só a gente dizer o que é o ciclo, né? Porque a gente vai aprofundar no debate, né? Mas Sim. O ciclo é o sistema de custos referenciais de obras, e é o que norteia toda a contratação de obra pública de infraestrutura no Brasil hoje. E aí, assim, antes, pela Lei Geral de Licitações, né, a 8666, e agora, com a nova Lei de Licitações, a 14.133, o ciclo passa a fazer, inclusive, parte dessa nova legislação de licitação pública e amplia sua atuação aos estados e municípios, né, para os investimentos de infraestrutura, e a FGV é responsável por formar esses preços referenciais, né? E o que são esses preços referenciais, Flávio? O preço referencial que a gente faz para o ciclo, ele é o preço referencial de mercado. E é importante a gente distinguir cada um desses preços. O que é o preço referencial de mercado? Toda vez que a gente desenvolve um serviço, a gente faz uma composição de custo, e a partir dessa composição de custo, a gente extrai dali os insumos, que vão ser equipamentos, materiais e mão de obra. E vamos a campo.
fazer a pesquisa de mercado. Quando eu vou a campo fazer a pesquisa de mercado, eu trago, por exemplo, o preço de um prego, aquele é o preço de mercado daquele prego. Mas na hora que eu trago o preço daquele prego em diferentes fornecedores e aplico uma estatística sobre aquele prego, eu tenho o preço referencial de mercado. Tá? Diferente, e a lei permite também, tá? Você fazer isso com base em preços praticados, em preços que foram transacionados. Então, se eu olho para uma licitação, eu tenho um preço transacionado. Mas se eu aplico uma estatística em várias licitações, em vários insumos de uma licitação, aí eu tenho um preço transacionado referencial. E a FGV faz uma análise dos preços que estão sendo praticados, daquilo que é pesquisado em mercado, analisamos notas fiscais que a gente recebe através do DENIT por meio do SERPRO. Então, existe um trabalho de muita transparência, com muita rastreabilidade, um processo muito bem definido, que é o que, ao longo de toda a nossa história, essa mais de 7 décadas, nos permitiu construir uma história de credibilidade na formação de preços. Mas vamos pensar antes da existência do ciclo, ou da existência da própria participação da fundação, através do IBRE, nesse processo. Quer dizer, você, inclusive, tem um livro escrito sobre preços no setor público, né? Sim. Preços referenciais, mas a gente fica imaginando, assim, dado que o sistema já está funcionando, o sistema de referencial de preço, as pessoas, pô, se não tivesse esse sistema, né, ou talvez como é que era antes de existir o ciclo, ou existir todo esse processo, como é que as coisas funcionavam, né, em termos de licitação? Flávio, assim, historicamente, né, a Lei Geral de Licitações, ela sempre estabeleceu que antes de você dar início ao processo licitatório, o primeiro passo é você fazer a pesquisa de mercado. Tá? Então, a pesquisa de mercado, pelo menos ali, vou voltar ali em 93, por exemplo, tá? Já era assim, você já tem que ter esse cuidado. Ter esse cuidado. O que acontece no ciclo é que, ao longo da história do DENIT, ele veio aperfeiçoando o sistema, tá? Seja por iniciativa própria, seja por recomendação dos órgãos de controle. E, em 2012, nessa intenção ou nessa predisposição de fazer o ciclo cada vez melhor, mais forte, mais robusto, ele nos procurou para que a gente pudesse trazer esse conhecimento de economia e estatística e somar com o conhecimento de engenharia de custo. Então, essa relação com o DENIT começa ali em 2012. Em 2012. Quando eles... Começa lá em 2012, né, quando ainda era o ciclo 2, que era o antecessor do ciclo, né, que era mantido ali 100% pelo DENIT. E aí a gente, a FGV, é contratada ali em 2012 para começar a fazer esse processo gradual de transição, né? E ali em 2017 que o ciclo de fato foi publicado, né? E teve essa grande reformulação e é muito importante, né? Para essa parceria entre DENIT e FGV. Quem eram os gestores da época, lembra, que participaram dessa... Luiz Heleno era o coordenador geral da CGCIT, né? O Paulo Neto era o coordenador adjunto. E o Caio era o coordenador, o atual coordenador geral, era coordenador do DENIT. No governo da presidenta Dilma, né? O governo da presidenta Dilma. Já essa preocupação. Isso, em 2012. Então, e daí é muito importante porque o ciclo ele é um sistema nacional. Né? Então, você precisa desse trabalho que a gente está discutindo aqui na parte da tarde, ter preço referencial para as 27 unidades da federação. Então, isso requer realmente a presença de uma instituição ali dando suporte, né, para o DENIT, que tem uma envergadura tamanha, né, que tem essa capilaridade em todos os estados do país. Né? E também, como o Túlio bem colocou anteriormente, né, o ciclo hoje em dia está na lei ali de licitações, como o sistema que, digamos, baliza ali o nível de preço, né, aceitável para a administração pública pagar. Então, é muito importante que o
o sistema ele traga, né, junto com ele, acompanhe com ele os princípios ali da administração pública, né? Então ele contribui muito para trazer economicidade para o certame, né? Contribui para trazer também moralidade, imparcialidade e por isso também a importância, né, de transparência, celeridade, né? Porque... Agora vamos tentar, se a gente está uma discussão um pouco mais conceitual, mas é importante para quem está nos assistindo que entenda exatamente como as coisas funcionam. Por exemplo, então, o DENIT, ele quer fazer uma estrada lá no Acre, suponha, né? Uma rodovia. Tá? E aí ele precisa dos insumos para orçar, fazer o estrada, orçamento. E precisa também de toda a estrutura de o cálculo do custo. Né? Isso. Como é que funciona, Túlio, esse processo? Né? E existe sempre a discussão, porque os insumos que estariam disponíveis no Acre, por exemplo, são diferentes potencialmente no interior do Ceará. Sim. Ou no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que tem aí uma complexidade grande em termos de preços desse... Sim. O primeiro passo, quando você vai fazer uma obra, é você preparar o projeto, né? Então, você precisa preparar e identificar qual é a melhor solução de engenharia, né? Depois, isso muito resumidamente, tá, Flávio? Depois que você prepara o projeto, você precisa orçar aquele projeto com a solução de engenharia que foi escolhida. E aí o Acre, você trouxe um caso assim, bastante particular, porque o Acre, por exemplo, se a gente estiver falando de asfalto e precisar de brita para fazer a composição do asfalto, o Acre não tem brita. Né? Então você tem produção de não brita, tem produção, né, de brita, você Isso. tem que trazer a brita lá de Rondônia. Então, na hora que você está elaborando esse orçamento, tudo isso precisa ser pensado. Tá? Porque na hora que eu vou trazer essa brita de Rondônia, eu tenho que pensar no transporte da brita. Mas o orçamento da obra é feito por quem? Pelo DENIT. Pelo DENIT. Pelo DENIT. O DENIT, ele orça... Ele faz um orçamento prévio daquela obra, né? E aquele orçamento que foi feito para a obra, ele vai utilizar esses preços referenciais e vai utilizar as composições de custo. Então, o preço referencial vai valorar essa composição de custo. Tá? Insumos que estão ali na curva A dessa obra, eles precisam ter uma pesquisa própria. Ele pode olhar para aquela informação que a FGV construiu. Mas é isso que eu estou dizendo. A FGV constrói a informação. O DENIT usa a informação... O papel do CICRO, nesse caso que o Túlio estava contando, da orçamentação, é fornecer o elemento para o orçamentista, quando ele pegar o projeto com as quantidades, ele fornece os elementos para que ele tenha uma base referencial de preço para cada serviço que está naquele orçamento. Então, ao invés do orçamentista ter que pegar e desenvolver para cada projeto dele qual que é o valor daquele serviço, quanto custa aquele insumo, quanto custa a execução daquele serviço, o CICRO ele funciona como essa régua nacional. Mas ele tem disponível para todas as unidades da federação? Para todas as unidades da federação, o CICRO tem preços disponíveis divulgados. Aí tem um ponto muito importante, Flávio, que é o preço que a gente fornece, as composições que a gente fornece, eles são uma régua técnica. Né? Uma régua técnica que os órgãos de controle vão usar para fiscalizar e o executivo vai usar para orçar, perfeito? Assim como o usuário final vai usar para orçar. A ideia de você ter um sistema desse é você trazer transparência, economicidade, celeridade para o processo de contratação pública, para o bom uso do dinheiro público. Né? Mas, como a gente acabou de dizer, ele é um preço referencial. E o preço da obra no Acre ele tem lá as suas particularidades. Você falou o exemplo da brita, por exemplo. E aí, por que eu estou chamando a atenção para esse ponto específico? Os itens que estão ali na curva ABC, os itens A da curva ABC, a nossa metodologia prevê que o orçamentista faça uma pesquisa específica para ele. Por exemplo, o caso da brita, que não vai ter disponível no Acre, que ele vai tirar de uma pedreira em Rondônia, vai ter que fazer o transporte de caminhão, de balsa, até chegar no local daquela obra específica. Entendi. Então, para alguns insumos, tá, é importante que seja feita uma pesquisa específica nas condições daquela obra específica, porque isso pode trazer uma maior economia
Ou até o inverso, pode ser que ele fique um pouco mais caro o executivo não pode correr o risco de ter nem uma licitação com sobrepreço, mas ele também não pode ter uma licitação com subpreço, porque provavelmente vai dar uma licitação deserta. Tá? E isso também é ônus para a administração pública. Então, o trabalho de orçamentação de uma obra, ele é um trabalho que precisa ser feito com muito esmero, com muita atenção, com muito cuidado, até porque a gente, quando você fala de obra de infraestrutura, são sempre obras vultuosas, né, do ponto de vista econômico e financeiro, né? São investimentos altos. Então, o orçamentista precisa ter muito esmero ao fazer o orçamento. A gente vira e mexe, a gente é sempre confrontado com essa diferença entre cotação, a necessidade de se fazer a cotação, que o Túlio acabou de colocar, né, para os itens da faixa A, que são aqueles que representam 80% do custo da obra, versus o preço referencial. Poxa, mas se você precisa fazer, tem preço referencial, por que você precisa fazer cotação? Então, se você tem que fazer a cotação, você não tem que cotar logo tudo, para que o preço referencial? A gente vira e mexe, a gente confrontado no nosso dia a dia, né, Túlio, com essas questionamentos, né, assim, sobre essa questão. E a gente defende muito internamente na FGV, né, essa relação de parceria que existe entre a cotação e o preço referencial, né, uma relação complementar, né, porque você pega assim, né, uma obra, dados médios, você vai fazer uma obra de uma rodovia, você vai ter em torno de uns 250 materiais que são consumidos numa obra, né? Mais todos os equipamentos que são utilizados, mais as categorias de mão de obra que você adota. Então, você imagina a quantidade de obra que só o DENIT licita, mas o país como um todo, né? Olhando no nível de município, estado. Né? Então, você imagina se para cada obra dessa você tivesse que fazer a cotação desses 250 materiais definir o valor do custo horário dos equipamentos, o valor horário do salário do trabalhador. Será um trabalho bastante assim, difícil de ser executado, que consumiria recurso financeiro do Estado de uma maneira bastante vultuosa, né? E também gastaria-se muito tempo. Então, essa relação ela vira complementar nesse sentido, de que o preço referencial ele baliza a maior parte da obra, ele permite a contratação com segurança jurídica, com transparência, com robustez metodológica, ao passo que a cotação desses itens mais importantes ali da faixa A, fazendo essa cotação deles, para poder trazer um pouco mais para a realidade local daquela obra, permite que você tenha um orçamento um pouco mais adaptado à realidade daquele projeto. Deixa eu colocar mais complexidade ainda nessa questão. Então, os preços referenciais são extremamente necessários para dar esse balizamento do que vocês estão falando. Perfeito. A questão, por exemplo, é eu fazer, Túlio, uma obra, uma estrada no Acre ou ali na Amazônia, é diferente de fazer no interior do Nordeste, até pela densidade do solo. Tem uma série de outras variáveis que entram e afetam aí esses preços referenciais e afetam, inclusive, a estrutura de custo da obra. Então, como é que a FGV consegue capturar, né, ou captar, né, todas essas nuances que aparecem no investimento desse? Quando você aborda da forma que você abordou, você misturou duas coisas. Tá? Porque quando você fala do relevo, da característica do solo, isso aí a gente resolve na composição de custo. Tá? São serviços ou tecnologias diferentes, soluções de engenharia diferentes. O preço ele vai mudar por outros motivos. Assim, qual produto eu tenho disponível naquela região, né? Ou da onde eu vou trazer determinado produto até aquela região. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter que transportar o cimento, eu posso ter que transformar o concreto, transportar o aço, transportar a brita, transportar a areia, enfim. Então, essa distância e disponibilidade do produto numa determinada região, ou a realidade econômica de uma determinada região, nos permite verificar, quando a gente olha do ponto de vista nacional, que o mesmo insumo tem níveis de preço diferentes nos demais diversos estados do Brasil, em função desses fatores que eu coloquei, oferta e demanda, disponibilidade, transporte, logística, armazenamento. Então, isso tudo afeta o preço e o que a FGV faz é fotografar a cada trimestre, né,
esses produtos e o nível de preço deles em todo o território nacional. Mas ela não orienta a decisão, por exemplo, suponho que eu tenha brita já no Acre e me seja extremamente caro e é mais barato trazer de um estado vizinho. Então, eu tenho duas possibilidades. A FGV faz apenas... A gente criou a gente calcula o preço referencial para cada capital, né? Para cada capital do país a gente tem a modelagem, né? E aí cada insumo vai ter nas suas modelagens, né? Que são adaptadas à realidade de cada mercado, de comercialização de cada mercado. Mas o preço que nós divulgamos, né, fornecemos para o DENIT, para que o DENIT divulgue no ciclo, é um preço para aquela capital. E aí a sua pergunta ela já está ali já naquele conceito conceito de trabalhar em parceria com a cotação. Porque às vezes sim, se você a gente tem um preço aqui para a capital, né? Você tem duas capitais aqui e às vezes sobra está no meio. Às vezes a realidade daquela obra, o preço do Amazonas pode ser mais representativo do que o preço do próprio Acre em si. Mas é por isso que tem essa importância de se fazer a cotação desses itens, né, principais, né? Acho que só como o podcast ele é aberto também para mais pessoas do que só o nicho que eu estou acostumado a lidar, né? Na minha cabeça já é muito claro o que é o ciclo, como é que ele é formado, mas acho que é a sua própria dúvida e a resposta do Túlio mesmo, acho que é interessante a gente aqui para esse episódio só trazer dois conceitos muito, muito rápidos, né? O ciclo ele é formado por dois grandes blocos. A composição de custo do serviço, que ela vai fazer uma modelagem de engenharia de custo do que aquele serviço é feito. Então, vamos pensar aqui no exemplo bem simples, assentamento de meio-fio. Então, quantas horas de servente eu preciso para assentar aquele meio-fio? Quantos meio-fio por metro? Quantos de argamassa que eu gasto? Então, isso é a modelagem da composição do serviço. É a estrutura, é o corpo do sistema, do ciclo, né? E o preço referencial, que é exato, quanto é que é o salário desse servente? Quanto é que custa uma unidade desse meio-fio? Quanto custa o cimento e a areia que estão nessa argamassa? Que é o preço referencial, ele entra na composição de custo para trazer essa vida para o sistema. Então, é como se um fosse ali o corpo e o outro fosse o sangue ali bombeando e trazendo vida para cada uma das unidades da federação. Pegando aí da sua observação, a gente tem um programa não só para especialistas do setor, mas um programa também que permita que as pessoas entendam como funciona, qual o papel do IBRE nesse contexto e ajudar aí, o DENIT, ajudar aí o desenvolvimento do Brasil. Agora, analisar, por exemplo, você deu o exemplo do meio-fio. Né? Você analisar, você identificar que aquele serviço vai custar quanto, outro tipo de serviço, é bem complexo, porque eu tenho que, de alguma forma, saber quanto é a hora de trabalho daquele tipo profissional. Como é que o IBRE faz isso tudo? Então, Flávio... Ou estou misturando também? Não. O que acontece? Quando essa decisão, tá, do preço que vai ser utilizado na composição, se aquela composição vai ter alguma característica específica que vai precisar alterar a produção de um equipamento ou a produtividade de uma mão de obra por uma característica específica, essa decisão ela é do orçamentista. A FGV oferece a solução metodológica e, junto com essa solução metodológica, tem as orientações de uso. O orçamentista é do DENIT ou de um DR que também utiliza, ou de um município que está utilizando. Essa decisão ela é do orçamentista usuário do sistema. Tá? Então a FGV não toma decisão por ele. Não toma decisão por ele. Não toma decisão orçamentária nenhuma, né? Nenhuma. Porque isso aí pode ser até confuso. Não, essa decisão é uma decisão do orçamentista, que está alocado num órgão do usuário, público, né, como você colocou, né? Ou dentro de uma construtora, de uma empreiteira, também orça, né? O que a fundação faz, ela estabeleceu premissas metodológicas para as composições de custo e premissas metodológicas para a formação do preço. E também premissas metodológicas para o cálculo dos índices setoriais, que vão reajustar esses contratos. Tá. Então, os nossos preços são utilizados para valorar composições de custo ou para calcular a inflação desses serviços ao longo do tempo.
mas a decisão de solução de engenharia ela é do agora, usuário. nesse ponto, né, inclusive para quem está nos assistindo, que entenda também melhor esse processo, é um mecanismo bem difícil, vamos dizer assim, de chegar e coletar um preço. Porque as pessoas, de uma maneira geral, dizem assim, não, mas eu posso pegar pela internet esse preço, por que que eu preciso, muitas vezes, ir em campo, né, pegar o preço? Por que que é tão difícil? Quer dizer, o processo da coleta do preço referencial é bem complexo também, não é? Sim, sim. Como é que funciona, Leandro, essa... Antes da coleta, existe uma fase que ela é fundamental para toda a qualidade do preço referencial, que é a especificação, né? Então, nesse mesmo exemplo que eu trouxe aqui da composição de custo, né, de assentamento de meio-fio, eu preciso, antes de ir para a coleta de campo, saber que meio-fio é esse que eu preciso coletar. Ele é um meio-fio que tem armadura dentro dele ou não? Qual é a altura desse meio-fio? Qual é o comprimento desse meio-fio? Qual que é a resistência dele? Então, todas essas características técnicas dos insumos que estão lá nas composições precisam ser devidamente especificadas. E aí é o processo que a gente chama, né, de especificação. Então, esse é o primeiro passo. Nasceu o insumo na composição Dentro de custo. de um produto pode ter várias, né, Exatamente. variações distintas. Exatamente. Então, nasceu o produto lá na composição de custo. Quando ele nasceu, você precisa ter essa especificação antes de você ir para a pesquisa, né? Por exemplo, o cimento também é um outro bom caso, porque eu posso ter uma diversidade de cimento. Qualidade tem diferente. o cimento CP2 32, tem o cimento CP2 40. Eles têm preços diferentes. E também tem, se você usa o 32 ou o 40, você vai ter consumos diferentes desse cimento dentro da composição de custo, que reflete no preço. Então, se você não tiver uma especificação bem feita, né, dali do que está modelado na composição de custo, você muito possivelmente vai a campo e vai buscar algo diferente do que está aqui. E aí você tem composições de custo bem elaboradas e vai ter uma pesquisa talvez bem elaborada também, só que elas não estão conversando entre si. Então, a especificação ela é fundamental porque ela é esse elo. Na verdade, como a gente está no podcast aqui de infraestrutura, ela é essa ponte, né, entre a composição e o preço. Ela, a especificação que faz essa ponte e permite que você tenha um sistema vivo, né, que o que a gente está pegando o preço lá é, de fato, o que está modelado na composição. Então, esse é o primeiro ponto. Você está dizendo que pegar preço lá é a coleta? Isso, aí agora... local... Isso, agora a gente entra no segundo processo. Especifiquei esse item. Pronto, eu quero Aí agora sim a gente vai, né, para campo para poder fazer toda a pesquisa de preço, né? E a pesquisa de preço, na coleta de preços, a pesquisa de preço, a gente precisa modelar conforme a natureza do insumo, né? Porque tem insumos que a gente chama de comercialização ampla, são aqueles itens de prateleira que você encontra... próprio cimento, própria brita, vergalhão de aço, que você encontra em toda a capital. Toda capital que você vai lá e vai conseguir... visita lá quantos fornecedores você acaba visitando? Depende. Depende, porque você precisa mapear. Tem um trabalho, quando acaba essa especificação, quando você vai iniciar o trabalho de campo, você faz um mapeamento. Ainda tem um processo. Você tem não pode só visitar um fornecedor ou dois. Você vai mapear quais são potencialmente os fornecedores daquele insumo no Estado. Por que potencialmente? Porque, eventualmente, ele pode ter até uma KNAI fiscal para vender, mas ele não tem um insumo lá na prateleira, como o Leandro acabou de falar. Ou ele pode resolver que não vai fornecer esse preço para a Fundação Getúlio Vargas. Então, você tem que mapear. Acontece isso? E acontece. E aí inicia um outro processo, que é um processo de relacionamento. Nossa, bom, complexo, aquele insumo é um insumo importante? Aquele fornecedor específico, ele tem uma participação muito importante no mercado? Tem. Então, ele pode até não querer, mas eu preciso daquela informação. E aí a gente tem políticas de reciprocidade para fazer um trabalho de convencimento, para mostrar para aquele fabricante ou para aquele atacadista, olha, você é um player importante nesse mercado, esse trabalho é um trabalho que tem uma importância muito grande para o nosso país. E a falta mas ele não pode ficar receoso de
de usar o preço? Não, o que acontece, Flávio? Porque ele tem que acreditar ele tem que acreditar, mas aí é que entra a nossa história, né? São mais de 7 décadas de trabalho nessa área de pesquisa. Nós, nessa construção desse relacionamento, assinamos acordos de confidencialidade, estabelecemos parcerias setoriais para gerar conhecimento para esses informantes. Então, essa pesquisa não é uma pessoa que vai ali e coletando preço. Não, tem todo um back-office atrás dela, produzindo estudo, produzindo informação para trocar dado por informação. Entendi. E a credibilidade é tudo, né? E a credibilidade é tudo. Então, esse fornecedor de preço, esse respondente, como nós chamamos aqui dentro, ele precisa ter a certeza de que aquela informação que ele está me passando, aquele dado primário, que revela a política comercial dele. Pois é estratégico. Que é estratégico e que está aqui há mais de 60 anos guardado, uma série histórica, que a FGV vai tratar aquilo com todo esmero. E aí tem um trabalho de uma série de sistemas de proteção, leis geral de proteção complexo, de dados, acordos de confidencialidade entre a empresa e a fundação, entre a fundação e seus colaboradores. Então, são informações que... acaba sendo muito sigilosas, né? Bastante sigilosas. Sensíveis, né? Sensíveis. É o negócio da empresa. É o negócio da empresa. Dela, né? Mas está previsto na lei que precisa ser feito esse trabalho, né? E a Fundação cuidou com muito esmero. E ainda cuida, né? E ainda cuida. Nós temos o quê? Para lá de 35 mil empresas respondentes que ativamente respondem pesquisas 35 mil? Isso, 35 mil. Brasil todo. Do Brasil como um todo. E até empresas internacionais, né? E existe esse cuidado que o Túlio está colocando, assim, muito importante, porque de acordo de confidencialidade, todos os colaboradores da FGV têm que fazer cursos de compliance, de LGPD, para que a gente resguarde essa informação, porque a gente entende, a importância delas para o negócio que a gente produz, né? E 2, o quanto que ela é uma informação estratégica e sensível para aquela empresa que está ali se dispondo, né, a passar o preço para a gente. Então, trabalhamos com essas várias políticas de reciprocidade e temos esse cuidado. E até onde vai o meu conhecimento, nós não temos tido registros de problemas de vazamento de dados e de nada. Deixa eu fazer uma pergunta até, vamos dizer, ingênua, que eu já falei, mas eu queria reforçar. E por que não seria tão fácil pegar esse preço, Túlio, na internet, por exemplo? É só entrar no site de alguma loja lá no Rio Grande, no Acre, de Rio Branco, e não, daqui o preço é esse. O que acontece, Flávio? Esse é o questionamento. Por que é tão complexo? O preço da internet, o preço da internet, via de regra, ele é um preço de varejo, né? Ele é um preço de consumidor final. Tá? Quando a gente fala de obras de infraestrutura, você está falando de compras em grandes volumes. Então, o preço que a gente captura, ele é o preço da indústria, ele é o preço do atacado. Então, ele é um preço de venda corporativa. Né? Ele é um preço B2B, ele é de empresa para empresa. Tá? E esse preço B2B ele não está disponível na gôndola. É um preço que depende de você sentar com aquele potencial fornecedor para aquela obra e negociar. Então, no fundo, o que a FGV acaba fazendo é sentando com esses potenciais fornecedores e negociando uma política, né, de fornecimento e de troca de informação para que a gente possa ofertar esses preços referenciais. Mas isso não quer dizer que eu não use, né? Não, isso não quer dizer que não use. O nosso cardápio, vamos dizer assim, de possibilidades de coletar preço, ele é muito amplo. E a gente está em constante evolução porque a gente se adapta a como aquele respondente específico está disposto a passar informação para a gente. A própria pandemia foi um momento de muito aprendizado nisso, né? Imagina. E boa parte dos insumos de infraestrutura, eles têm essa natureza de você precisar o preço do fabricante, porque como é que você vai pegar na internet o preço de um guindaste, de uma reta escavadeira, de uma balsa? Não tem. Mas alguns insumos, que são esses de prateleira, você hoje em dia tem sites atacadistas que você consegue fazer essa coleta web. E nós também nos valemos de coleta web, mas ela varre uma parte específica, né? Uma parte restrita da nossa coleta.
A gente, por referência no Cicro, entrega em torno de 62 mil preços referenciais a cada 3 meses, né? Então, a parte da web, ela consegue cobrir uma pequena parcela disso, entende? Não cobre tudo. E ainda mais porque boa parte dos itens da nossa pesquisa, eles têm essa natureza mais de comercialização restrita, né? No B2B que o Túlio colocou. Mas aqui, aquela pessoa que vai coletar, né? Evidentemente, ele pode coletar errado, infelizmente pode ter má fé nesse processo, etc. Então, como é que se corrige isso, né? Como é que a gente tem certeza... Aí a gente tem um processo, Flávio, de crítica muito bem estabelecido. O que é um processo de crítica, Túlio? Aqui pro então, nosso... quando a gente está nessa fase de coleta de campo e, na sequência, vai fazer o trabalho de crítica e cálculo dos preços, a gente passa por 2 críticas. Ele vai lá na maquininha, só para entender, ele anota o preço e manda para... Não, como é que acontece? Quando ele está em campo, se ele está aqui na mesa dele, ele tem o preço anterior. Certo. Tá no sistema. Está no sistema. Está no sistema, ele está aqui na mesa dele, está falando por telefone, uma ligação gravada. Tá? Isso é importante. Se a ligação é gravada... Porque... Toda coleta ela tem o histórico e a documentação dela. Se é um e-mail, você tem um e-mail. Se é uma ligação, ela está sendo gravada. Tem que ter um registro, então. Existe um registro de todo esse processo. Por isso que eu te falei que ele é todo um processo... Tem uma trilha de auditoria que pode ser feita a qualquer momento. Tá? E isso está disponível para os órgãos de controle, essa investigação? Como é que você chegou naquele preço? Se a gente for demandado, essa é uma informação confidencial. Tá? Que ela só pode ser acessada em caso de investigação. Tá? Então, é uma informação confidencial. Os auditores do Tribunal de Contas da União, no passado, já tiveram aqui uma vez perguntando exatamente sobre isso, né? Onde é que estão guardados, como é que são guardados, deixa eu ver. Então, em casos de auditoria, a gente abre essas informações e eles vão ali, ou por determinação judicial. Tá? Mas existe uma trilha de auditoria, tá? E essa trilha de auditoria ela é atualizada, qualquer alteração no processo de coleta... Quem são os órgãos, hein, Túlio, que participam frequentemente dessa trilha? Os órgãos de controle, né? Normalmente CGU e Tribunal de Contas da União. Né? Se houver uma investigação, aí vai ter Ministério Público ou Polícia Federal. Isso para o governo federal e para os governos estaduais também. Exato. Sim, você estava falando, eu lhe interrompi sobre a coleta em si. Então, no processo de crítica, a gente tem uma crítica que chama vertical e uma crítica que chama horizontal. Então, a primeira crítica é a crítica horizontal, onde eu comparo o preço atual com o preço anterior. Então, a cada coleta, eu vou, naquele mesmo informante, no mesmo período, eu vou fazer a crítica horizontal, preço atual contra preço anterior. E como é que eu valido? Mas e o nível de preço? Porque aqui você está olhando só a inflação, né? Perfeito? Agora, eu tenho a crítica vertical. Então, o que é a crítica vertical? Eu vou olhar o mesmo insumo em várias empresas diferentes, naquela mesma referência. Se um desses preços estiver se distanciando da média de tendência central, ele é considerado um outlier. Se ele é considerado um outlier, o primeiro passo, eu volto naquela empresa e falo assim, meu amigo, o que aconteceu aqui? Por que esse preço seu está tão alto ou por que ele está tão baixo? Ele está baixo porque eu estou com muito estoque, então eu preciso queimar, preciso de ampliar meu capital de giro. Ou ele está... Você está dizendo que pode ser uma política específica daquela empresa, naquele produto que distorceu aí. E se ele se afasta da tendência central, aquele insumo que está lá em cima, por exemplo, por que está tão alto aqui? Às vezes a pessoa não consegue explicar, o fornecedor, eu errei, não é isso aqui não, desculpa, passei errado. A pessoa corrige, a gente vai fazer a análise novamente. Mas se ele é um outlier, ele vai ser excluído daquele cálculo estatístico. Então, assim, você levantou 10 preços, tem um preço muito alto e o outro tem muito baixo. É isso? Isso. Aí qual que você escolhe? É a média deles? É o no meio? Como é que... Não, aí a gente aplica, se for no caso que você citou, né, 10 preços, eu vou aplicar um box plot, que é uma metodologia estatística, vou identificar quais são os outliers, tiro o outlier e vou calcular a média aritmética dos preços que sobraram.
E esse seria, no caso, o preço referencial. Referencial, perfeito. Preço referencial. E o Túlio colocou muito bem as validações, né? O controle de qualidade, internamente a gente chama o controle de qualidade, vertical e horizontal, né? A análise estatística, mas também existe a análise técnica de engenharia do que a gente recebeu de mercado, né? Lembrando, lá no início eu trouxe que a primeira parte é a especificação, é a ponte. Então, quando a gente recebe o preço da coleta, a gente precisa garantir que, de fato, ele está respeitando todos os meus requisitos técnicos de especificação. Então, eu preciso olhar lá naquela... E aí, isso tudo vem muito bem registrado, né, para o analista fazer o trabalho dele e verificar se está batendo, fazer aquele cara crachar com a ficha. Verificar se o preço está para a localidade que eu preciso, ele está com toda a carga tributária que eu preciso, está com frete, está sem frete, o preço está coletado em real ou em dólar. Pois é, falando em dólar, já pegando carona, então, se tiver, Túlio, um aumento da taxa de câmbio que faz um determinado preço que ele é importado, aí você vai, o que aconteceu aqui? Né? Como é que isso é tratado também? A gente tem, quando tem um aumento muito expressivo, assim, Flávio, e pode ser só a volatilidade de um curto período, a gente tem uma outra metodologia, que é uma metodologia de amortecimento de preço, onde Explique isso aí, a metodologia, você tem que explicar as coisas para o nosso... Né? Quem está então, nos assistindo entender, a gente sabendo... faz uma média ponderada móvel, né, do histórico daquele preço, para que esse aumento que aconteceu seja literalmente amortecido. Então, a gente vai dar ele gradativamente, até para a gente verificar o seguinte, ele foi só um aumento momentâneo ou ele atingiu um novo nível de preço histórico. Então, a gente aplica ali uma média móvel ponderada, amortece aquilo ali, enquanto a gente analisa o mercado para a próxima publicação. Então, isso é só para mostrar que é o seguinte, é muito comum as pessoas falarem, o ciclo é a média. Não, o ciclo não é a média. O ciclo é um conjunto de várias metodologias, é um sistema vivo, ele não é uma tabela fixa, e para cada insumo e para cada momento e realidade econômica, tá, a gente vai encontrar a melhor solução de economia, de estatística e de engenharia para formar aquele preço referencial. E mesmo no caso da gente aplicar essas suavizações, essas amortizações que o Túlio colocou, não é uma análise reta e direta. Opa, variou, vou colocar. Você precisa entender tem que ter o contexto, a dinâmica daquele mercado, porque às vezes você já tem convicção de que aquele é um novo patamar de preço, agora diesel. Sim, pois é. O diesel subiu agora recentemente, né, da última referência para essa agora, vai subir em torno de uns 15% em alguns estados. Mas essa é a realidade dele no mercado, né, que a gente acompanhou isso por conta da influência da guerra ali Estados Unidos e Irã, né? Então, o diesel subiu. Então, nesse caso, não faz tanto sentido a gente fazer uma amortização. Então, você precisa, além de ter as metodologias, analisar o mercado, entender para que você tome a decisão mais adequada para o sistema. Eu entendo o que você está dizendo. Agora, isso não gera um pouco de subjetividade nessa escolha? Porque, queira ou não, você precisa ter essa, você está falando, você precisa ter essa sensibilidade do que é que está acontecendo e como é que eu trago essa informação. Eu não diria subjetividade, Flávio, porque é uma tomada de decisão. A tomada técnica, de decisão, né? Ela é de um ser humano, logo ela é subjetiva, mas ela tem uma série de elementos metodológicos, né? Que norteiam, né? Árvores de decisão que a pessoa, quando está sentada para fazer o cálculo, ela precisa ir seguindo a trilha para poder tomar a decisão dela. A gente tem equipes, né? Somos uma casa de economia, de economistas, para poder trazer todos os elementos macroeconômicos, a conjuntura que te permite ter uma decisão baseada em dados. E o IBRE acaba sendo um ambiente perfeito, porque com quantidade de economistas craque aí que acompanham o tempo todo a macroeconomia. Né? Tem um ponto importante, porque assim, a decisão ela é humana. Né? Agora, os sistemas carregam as árvores de decisão padronizadas. Né? Então, para cada realidade econômica, para cada volatilidade de insumo, você tem parâmetros pré-estabelecidos e existe uma diretriz a ser seguida, metodológica.
Tá? E essa diretriz metodológica, a equipe lá que o Leandro coordena, ela passa por um processo de treinamento. Para você ter ideia, o Flávio, um colaborador nosso, para começar a trabalhar, ele leva 3 meses. 3 meses ele para ser treinado? Para ser treinado. 3 meses para começar a caminhar um pouco mais sozinho. Nossa, né? Mas a processo, nossa curva de aprendizagem ela é um pouco mais lenta nesse princípio, justamente por isso. Você não encontra no livro-texto na academia, algum lugar que explique exatamente aquilo que a gente faz. Né? É realmente um conhecimento organizacional interno construído com a parceria do DENIT, né? O DENIT tem sido muito importante, né? Nessa relação. Eu diria, Flávio, que assim, se a FGV é uma casa de economia, o DENIT é uma casa de engenharia. Excelente. Essa frase aí tem que estar, pessoal do podcast, assim, tem que... Gostei. E eu acho que essa simbiose que foi construída entre o DENIT e a FGV trouxe a essas 2 casas conhecimento. Um conhecimento que está gerido... Conhecimento, né? No caso do DENIT, há quase 15 anos já. Né? Então, a gente aprendeu engenharia de custo com ele e ensinamos economia a eles. Um pouquinho, né? Então, as 2 casas aprenderam muito com a construção do ciclo e isso nos permitiu evoluir o ciclo de maneira muito significativa nos últimos anos, sabe? E eu tenho muito orgulho do que está sendo construído aqui junto com o DENIT. Haja visto até a expansão que o ciclo está tendo junto aos DRs em todo o Brasil. Os DRs é um outro... Mais um braço na área de engenharia de transporte. Né? Hoje, além dos DR, a gente tem também as companhias de saneamento, com composições de custo na área de saneamento. A lógica é a mesma? A lógica é a mesma. Túlio, a lógica é a mesma. A lógica é a mesma, a maneira de a solução de engenharia que é diferente. Né? A solução de a gente está fazendo rodovia, está fazendo porto, está fazendo obra de artes especiais, está fazendo aeroporto. Mas o esforço maior é em rodovias. Não. Podemos dizer isso? Não, hoje o esforço, já está... Ele é um esforço bastante equilibrado. Né? A gente agora vai... O DENIT assumiu a competência lá do SICFER, que era uma competência da NTT, um sistema grande de custo ferroviário. Hoje é competência do DENIT, a gente atua nele também. A parte portuária e hidroviária já era competência do DENIT, e a gente já vem fazendo isso. Né? E o DENIT está aí em vias de assinar um acordo também com a Secretaria Especial de Portos e Aeroportos para que seja feito um sistema aeroportuário. Né? Então, nos modais de transporte, a FGV tem colaborado em todos eles. Hoje, a gente faz também a parte de saneamento, né, para diversas companhias de água e esgoto. Construção civil também. Construção civil também. Isso parte de toda a engenharia construtiva, que é aquela elaboração de projeto, ensaios, supervisão de obras, isso é engenharia construtiva também, junto com o DENIT. Deixa eu fazer aqui uma dúvida que eu tenho, também na questão quando você vai checar o preço, se aquele preço realmente está representando o preço referencial. Vamos dizer, por exemplo, a influência da sazonalidade, que a gente sabe que tem no Brasil e nas regiões, isso acontece com muita frequência, etc. Então, por exemplo, em época de safra, lá no Centro-Oeste, evidentemente eles vão precisar de mais mão de obra, né, para coleta de grãos, etc. E aí... Sabe que a gente observa isso, né, Flávio? Como é que isso é tratado? Porque aí isso vai mudar o preço... Da mão de obra. Mas vai mudar o preço de coisa e aí vai chamar atenção. Por que aconteceu isso? O que acontece? Quando você chega, por exemplo, em uma determinada região ali de Goiás, tá? No período de safra, existe uma migração da mão de obra da infraestrutura para... Infraestrutura, tu diz, da construção? Da construção de infraestrutura. Para o agronegócio. Então, e aí as obras param? Os operadores fica muito caro. Não, você percebe um aumento, mas aí a pessoa tem que trazer mão de obra de fora.
o que você percebe é essa movimentação, esse deslocamento, né, demissões e contratações. Mas quando vocês coletam, isso aparece lá. Isso é na RAIS e no CAGED, né, Leandro? É interessante nessa questão da sazonalidade. A gente observa ela em vários insumos, né? O que vem na minha cabeça fácil aqui é equipamento. Equipamento é caminhão. Caminhão, todo mês de janeiro a gente espera já um aumento. É meio que uma política ali do mercado em janeiro ter um reajuste salarial. Mas no salarial não, do valor de aquisição de venda, né? Dos equipamentos, dos caminhões. No caso específico de mão de obra que você colocou, como o Túlio tinha antecipado, a gente tem uma metodologia diferente de coletar o dado primário, né? Material e equipamento, a gente faz essa pesquisa de mercado. A FGV vai, mapeia as empresas e faz a pesquisa de mercado com elas. Já no caso de mão de obra, né, o TCU emitiu uma recomendação, quando o ciclo estava sendo discutido, nessa revisão do ciclo, sugerindo avaliar a possibilidade de usar os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, do CAGED, para se compor, analisar o salário. Anteriormente, os salários eles eram feitos assim, um fator que você multiplicava em cima do salário mínimo. E aí o TCU sugeriu isso para o DENIT e nós, em parceria com o DENIT, estudamos uma metodologia de se calcular os salários a partir da base de dados do CAGED. E isso é uma fonte de informação das mais ricas que a gente tem no país para salário de trabalhador seletista. Na realidade, é toda a população de salários seletistas, né, admitidos e desligados vai estar ali no CAGED. Então, a gente trabalha com esses dados, a gente trabalha com os dados reais ali de contratação e desligamento. Ele também analisa convenções coletivas, analisa salário mínimo. Então, nesse caso dessa sazonalidade, a gente capta ela de uma maneira bastante fidedigna ao que está acontecendo ali no cenário tanto de admissão do colaborador quanto de desligamento. E isso entra naquela avaliação que se faz, né? Naquela que eu chamei de subjetividade, no sentido de perceber o que é que está acontecendo, quais são... porque você consegue capturar esses registros, né, nas bases do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, você vê que, olha, a CNAE de infraestrutura está demitindo, não está demitindo, não, está tendo demissão, e na CNAE de agronegócio está tendo contratação. Por quê? Porque quando chega o período de safra, existe uma disponibilidade de capital maior, uma predisposição de pagamento maior no setor de agronegócio. Então, você tem uma migração de mão de obra. E aí, esse setor vai ter que buscar essa mão de obra de algum outro lugar. Perfeito. Então, você percebe essa sazonalidade. Mas é importante, Flávio, a gente deixar registrado aqui que quando a FGV está analisando o preço, tá? O Leandro estava falando do preço do equipamento, por exemplo, né? E quando a gente vai pesquisar, você analisa, seja o equipamento, seja o material, não só o preço daquele material, mas que insumos compõem aquele material. Porque, eventualmente, quando você tem uma alta de preço, tá, e que o seu fornecedor fala, ou o respondente, como a gente chama aqui, né, houve um aumento da matéria-prima. Aí a gente dá um passo atrás na cadeia produtiva, vamos ver se houve aumento na matéria-prima. Deixa eu te falar, meu amigo, a gente está verificando aqui, não houve aumento na matéria-prima. Será que você conseguiria tentar me explicar melhor isso daqui? Então, existe um processo de análise crítica muito robusto. Tá? Isso é sensível, né, Túlio? Esse questionamento é sensível. A gente olha para o preço no atacado, na indústria, a gente olha para o preço do varejo, a gente olha para o preço da matéria-prima. Então, entender você precisa entender o movimento da economia. A economia é viva. É viva. Né? A microeconomia, no caso. A microeconomia, ela é viva. E a gente precisa entender. Né? Por isso que os nossos analistas são setoriais. Assim, eles dominam aquele material, eles dominam aquele equipamento. Eu vou além. Observe que eu estou dizendo o seguinte, ele domina aquele material, ele domina aquele equipamento. Por fim, ele domina aquele mercado, mas ele não é só o mercado. Ele conhece com profundidade o material, o insumo, seja material, seja equipamento, seja mão de obra. Eles são segregados, né, por nicho ou por grupo de materiais para que eles se tornem analistas setoriais especializados. É um trabalho feito com muito esmero, porque
qualquer diferença muito representativa na composição de custo, ela pode levar a um sobrepreço do serviço. Agora, né? a composição de custos, ela pressupõe uma determinada tecnologia que vai ser utilizada lá naquela obra. Perfeito. E a gente sabe que a tecnologia está mudando, tem novos equipamentos com mais produtividade, e o ciclo captura de duas formas. esse efeito. Captura, aliás, de 3 formas. Tá? Porque a gente tem um trabalho de aferição de campo, onde a gente está em campo e pode eventualmente verificar uma nova tecnologia sendo utilizada pelo mercado. Como assim? Você bota o drone lá? Tem equipe com drone, cronômetro, ela está uma equipe de aferição de campo, ela está medindo a produção dos equipamentos, a produtividade da mão de obra e o consumo de material naquelas obras. Isso tudo está armazenado dentro da Fundação Getúlio Vargas. Isso é filmado E guardado. E armazenado. E é feito as medições, né? É feito um relatório com as medições que traz o consumo do material, a produtividade da mão de obra, a produção do equipamento, isso está tudo guardado. Aí seria dentro. Essa aferição na prática, né? Na prática está então, o equipamento... Isso aí é uma forma de eu ver uma tecnologia nova sendo usada. Só que eu tenho outras formas. A gente tem a pesquisa de campo que acontece uma atualização trimestral. Eventualmente, a pesquisa de campo está lá em campo e volta o pesquisador e fala para o Leandro, esse produto aqui, ele saiu de linha. Saiu de linha. E foi substituído por esse outro aqui. Aí o Leandro vai lá na área de engenharia de custo e vai avisar a nossa engenharia, olha, esse material que estava sendo utilizado, ou esse equipamento aqui, eu não encontro mais ele no mercado. Eu encontrei esse outro aqui. Aí a engenharia vai lá e muda isso. Por isso que você está dizendo essa relação de ida e vinda com o DENIT, por exemplo, de... Mas, eventualmente, o meu engenheiro foi numa feira de negócio, uma feira especializada do setor de infraestrutura, e chegou lá naquela feira, e a feira está apresentando um equipamento que gasta menos combustível, que tem uma produtividade maior. Aí ele vai voltar daquela feira, vai fazer uma análise de custo-benefício daquele equipamento. Feita essa análise de custo-benefício, ele vai submeter isso a uma análise do DENIT, que o ciclo, ele não é da FGV, o ciclo é do DENIT. Então, a FGV respeita as diretrizes e as normas que são estabelecidas ali para o ciclo. O que a gente faz é o tempo todo alimentar aquilo ali. Ó, DENIT, a gente viu que tem um equipamento novo, isso já está sendo utilizado, vai trazer uma economia muito grande para o setor. Vamos incorporar esse novo equipamento aqui nas nossas composições, o DENIT dá ok, a gente incorpora, faz o trabalho de aferição de campo, vai para uma câmara técnica, apresenta numa câmara técnica aquela nova solução, é aprovado ali e aí vai ser incorporado ao sistema. E complementando o que o Túlio colocou, a gente teria também outras 2 formas, né, que você citou indiretamente aqui na sua, que seria atualização normativa, de especificação de serviço ou de legislação. O ciclo ele precisa necessariamente acompanhar. Então, se tem alguma atualização em como se faz aquele serviço, em alguma norma, isso naturalmente é refletido nas composições e pode alterar material nos e equipamento. Perfeito. E também sugestões de usuários. Seja eles entidades de classe, orçamentista ou órgãos de controle. Estamos sempre antenados, recepcionando essas informações junto com o DENIT e trazendo para dentro do sistema. Então, ele é um sistema vivo, né? Assim, vivo. Todo mês tem novidades. Todo mês tem novidade ali. Todo mês não, né? A cada trimestre, a cada trimestre tem novidade. Todo mês tem, mas isso vai ser incorporado no trimestralmente. Tudo seria muito prematuro a gente pensar como a inteligência artificial pode mudar algum desses processos dentro da coleta de preço ou nessa composição de custos. Você ainda não viu o efeito vocês viram o efeito da inteligência artificial aí nesses mecanismos? Eu diria que já tem efeitos, a gente tem diversas iniciativas de uso de inteligência artificial, mas hoje, eu diria que ela ainda está em fase de aprendizado, porque a inteligência artificial é isso, né? Ela é o acúmulo de decisões, de prompts que você coloca ali dentro e ela vai aprendendo.
Assim como uma criança precisou aprender um dia, essas inteligências, quando se trata ainda de engenharia de custo, elas ainda estão em fase de aprendizado. A gente tem algumas iniciativas aqui dentro. A mais simples delas é você especificar um material. É possível você utilizar a inteligência artificial para fazer a especificação técnica de um material. Só que você ainda não pode confiar nela. Você pode utilizar ela como um catalisador, um acelerador, tá? Mas não como uma solução definitiva. Tá? Né? A mesma coisa para preço. Se você der um Google, você vai trazer ali uma série de informações, mas você utilizar o GPT, você também traz preço de material. Agora, quando você vai confrontar o preço que a inteligência artificial te dá com o preço coletado na indústria, você ainda percebe diferenças significativas. Uma maneira que nós já usamos bastante, né, a inteligência artificial no nosso dia a dia de trabalho é colocando ela para simular uma análise. Você explica o que é o conceito de ordenamento de preço. Vamos lá, se eu tenho preços de tubo, um tubo com diâmetro menor tem que custar menos do que um tubo com diâmetro maior, e assim sucessivamente. Né? Um tubo mais resistente tem que custar mais do que um menos. Você tem vários cruzamentos desses. Você ensina esses conceitos para a inteligência artificial, né? É possível que você lance os seus resultados e que ela traga insights para você. Né? Nós temos os nossos mecanismos de fazer essas verificações automáticas, mas ela traz essas análises também. Você consegue utilizá-la como um auditor interno nosso, digamos assim, que ela te traz visões interessantes. Então, a gente usa muito, como tem usado bastante, né, como uma ferramenta de suporte. Né? E se a gente chama também os robôs que nós criamos internamente para poder fazer coleta de preço da internet, nesses casos em que é possível, nós temos já uma diversidade de robôs que vão diariamente em sites coletar preços. Isso é uma inteligência artificial que nós já bebemos bastante dessa fonte, né, para poder aumentar a nossa capacidade de pesquisa. Hoje, a gente, salvo engano, a gente tem mais de 400 robôs. 400 robôs trabalhando, lendo aí a web e trazendo informação para dentro da Fundação Getúlio Vargas. Deixa eu um ponto aqui que é interessante, quer dizer, a despeito do IBRE ser um instituto de economia, mas hoje o IBRE tem a colaboração de muitos engenheiros, né, por conta desse processo. Né? É muito rico essa relação da economia com a engenharia. Flávio, eu penso que sim, sob vários aspectos, tá? O primeiro deles é que a gente ensinou e aprendeu, né, os economistas e os engenheiros. Né? O economista aprendeu engenharia e o engenheiro aprendeu economia e estatística, né? Porque a gente também tem os estatísticos aí nesse jogo. Né? Então, eu penso que aí tem uma troca muito importante para a gente entender o movimento dos insumos no mercado, analisar custo-benefício e trazer as melhores soluções de engenharia de custo para os nossos clientes. Mas hoje a gente enxerga um passo além. Até aqui a gente está falando só de engenharia de custo. Agora, mais recentemente, a FGV criou o Centro de Estudos de Desenvolvimento de Infraestrutura. Né? Então, além de estudar os preços, né, a gente tem estudado agora qual o impacto da infraestrutura na macroeconomia. Então, você está saindo da discussão do preço em si, ou da composição de custo, e já está vendo o reflexo de uma determinada obra na comunidade local. Na comunidade local e sobre prismas diferentes. Né? Então, eu começo a enxergar assim, uma intervenção rodoviária aqui, ela gera tanto de emprego direto, ela gera tanto de emprego indireto. Faz avaliação de impacto? Faz avaliação de impacto, ou ela vai gerar uma ampliação do emprego induzido, quer dizer, o emprego direto é aquele que está na obra, o indireto ele está na cadeia, o induzido, eu já estou falando do comércio local, né? Olha que bacana, né? É a interação da engenharia
com a economia. Mas a gente pode ir um pouco além. Olha quanto efeito climático a gente tem hoje no mundo, né? E os efeitos climáticos já afetam as soluções de engenharia. Então, na hora que você vai fazer uma ponte e você olha as economias regionais, a gente já discute, bom, vamos ampliar o vão dessa ponte, a obra vai ficar um pouco mais cara. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um exemplo claro disso, né? Se algumas daquelas pontes tivessem um vão maior, por exemplo, a água teria passado ali por baixo e a gente não teria desconectado economias regionais, né? Porque qual é o prejuízo da desconexão das economias regionais? O que isso gera de atraso, o que isso gera de desemprego, como é que isso quebra o bem-estar social e o papel da Fundação Getúlio Vargas, junto ao DENIT, ao setor de infraestrutura, extrapolou essa questão do preço referencial e a gente hoje tem apoiado em estudos de viabilidade técnica e econômica, né, para entender qual é a melhor solução de Mas só um detalhe, Leandro. Muito voltados à sustentabilidade também, né? A gente tem entrado só para reforçar o entendimento, o IBRE não diz, por exemplo, por onde que vai passar uma estrada. Não diz. É isso que eu deixar claro aqui. Não diz assim, uma vez tomada a decisão... O traçado rodoviário, ou o traçado ferroviário, ou a localização de um porto, isso é competência do Estado. A gente não tem nenhuma atuação nessa agenda. Nem dá pitaco. O que a gente contribui, essencialmente, é para que se possa fazer o planejamento e a tomada de decisão. A gente fornece os elementos para que a melhor decisão possa ser tomada. Isso, e a tomada de decisão é do Estado. Aí o Túlio está dizendo que uma vez tomada a decisão e tem aquela intervenção pública, aquela obra, aí se estuda a repercussão local. Ou numa fase anterior. Olha, à medida que você desenvolve um modelo econômico, você pode antecipar isso, né? Então, assim, olha, eu olho para essa população, vejo que essa cidade está crescendo, tem um potencial para ter novas indústrias, e aí o DENIT resolve fazer aquela estrada ali. Antes dele fazer, ele fala assim, vamos simular aqui qual vai ser o impacto dessa estrada? Então, a gente tem um modelo econômico fantástico, né? Para fazer essa projeção do impacto de algo que ainda vai ser construído. Isso para políticas federais, políticas estaduais e políticas municipais. A política pública de maneira geral. Como regra geral. Então, são projeções que podem ser feitas para entender qual será o efeito numa determinada região se houver uma ampliação de um traçado, a duplicação de uma rodovia ou a construção de uma ferrovia. Porque isso tudo, qual o papel da infraestrutura, né? É gerar bem-estar econômico e social, né? Levar desenvolvimento, né? Conectar regiões para que você possa ir e vir, mas, sobretudo, para que você possa levar e trazer produtos, insumos, o agronegócio possa funcionar, mas aí a indústria possa funcionar. Vocês estão falando, Leandro, por exemplo, vocês falaram de rodovia, ferrovias, portos, aeroportos, mas infraestrutura de saneamento e barragens e energia entra também como infraestrutura. O IBRE tem avançado também nessa agenda? Sim. De modo geral, a nossa agenda ela é a da infraestrutura. Isso. Né? Ela é a da infraestrutura rodoviária, ferroviária, aquaviária, que nós já estamos contribuindo aí com o país nessas frentes de saneamento e também essas outras infraestruturas relacionadas ao fornecimento de energia. Então, são sempre frentes que nós estamos abertos, né? E estudando e montando equipes especialistas setoriais para que a gente tenha capacidade, né, de seguir auxiliando o governo conforme a necessidade. Perfeito. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para os minutos finais do nosso programa. Eu tenho certeza que a gente já esclareceu muita coisa, como funciona, né, o sistema e a importância de tudo isso. O próprio
o DENIT, o governo federal e, como o Túlio falou, para gerar bem-estar para a população. Mas como é que eu queria ouvir de vocês a seguinte questão: como é que vocês veem o aperfeiçoamento do ciclo para o futuro, né? Quais são os desafios ainda que são colocados? Onde é que a gente ainda pode melhorar? Ou seja, o que é que nos espera ainda nesse movimento que vocês possam imaginar, Túlio? Que aquela coisa assim, aqui ainda tem espaço para aperfeiçoar. Flávio, a gente vive um momento, né, como eu falei agora recente, né, de mudanças climáticas muito emblemáticas no mundo como um todo, né? Então a gente já percebe que a temperatura do planeta está aumentando. E na hora que a gente tem a temperatura do planeta aumentando, por exemplo, as características do nosso asfalto tendem a mudar. Né? Tá? E isso vai demandar algumas atualizações nos nossos sistemas. Eu falei agora há pouco do vão das pontes, né? Por quê? Porque a gente tem um aumento do índice pluviométrico, você tem mais água correndo, então você precisa ampliar o vão da ponte. Agora, como é que a gente previne tudo isso? Eu preciso reduzir a emissão de gás carbônico. Então, o IBRE também vem trabalhando nessa agenda. Tá? A gente tem um trabalho dentro do DENIT, onde a gente está fazendo o cálculo da emissão de gás carbônico por atividade, está fazendo o mesmo trabalho agora também no DR do Paraná, e estamos discutindo essa agenda também com São Paulo, porque a gente vai calcular quanto cada serviço desse emite de gás carbônico. E por que a gente vai fazer isso? A ideia é que, no futuro, se você vai fazer uma obra, na hora que eu vou olhar a solução de engenharia, a melhor solução, eu vou olhar para a solução de engenharia e vou olhar para quanto aquela solução vai emitir de gás carbônico. E aí, assim, eu posso escolher a que emite menos, né? Ou posso comprar o crédito de carbono para fazer aquela emissão. Tá? Então, são agendas que vão afetar os sistemas no futuro, que vão impactar o custo das obras, o preço dos insumos, até porque a gente já vê um movimento também grande de equipamentos e de ônibus e de caminhão saindo do motor a combustão e indo para o motor elétrico. Isso né? A gente observa muito fortemente nas feiras. Né? A gente tem uma presença muito forte em feira e a gente já observa. Hoje em dia... Carro já é muito comum, né, no nosso dia a dia, mas você vai nessas feiras já retroescavadeira, escavadeira, caminhões, todos já movidos a motor elétrico. Então, como que a gente vai trazer isso para dentro do sistema quando isso começa? Primeiro, isso vai virar uma realidade na obra? Aí é o que a gente vai acompanhar nas aferições. Uma vez que isso virar, como é que a gente vai fazer essa transição dentro do ciclo? Né? Vai ser uma transição... É um trabalho complicado, porque nem todas as empresas vão ter os equipamentos elétricos, né? Algumas sim, outras não. Como é que o sistema vai lidar com isso quando isso começar a acontecer? Né? Você também tem já uma diversidade de materiais mais sustentáveis hoje em dia sendo desenvolvidos, sendo estudados e entrando no mercado. Então, como é que você traz esses materiais para dentro do sistema? Lembrando que é um sistema referencial. Então, você não pode ter direcionamentos muito específicos. Como que você traz essas inovações da área de sustentabilidade, né, para dentro do sistema? Outro desafio que, já saindo um pouco da pauta da sustentabilidade, mas que eu vejo para a gente, nessa pauta de preços referenciais, né, que é a nossa discussão de hoje, você fala um pouco sobre IA, né, e existe uma grande tendência de inteligência artificial ser adotada cada vez mais nas empresas, né? E talvez isso causar uma redução ali no número de colaboradores, né, de cada das empresas. Será que isso vai afetar a nosso relacionamento com os respondentes? Será que isso ele vai falar, poxa, agora eu estou com um quadro mais enxuto e com mais dificuldade de responder? Será que isso vai dificultar o nosso trabalho? Então, a gente tem que estar bastante antenado nisso. Do que está acontecendo, se antecipando, né? Exatamente, se antecipando. Talvez, ao invés disso a gente começar a utilizar isso a nosso favor, a parte da inteligência artificial com essa relação. Como você falou, o ciclo é um organismo vivo, né? Um organismo super vivo. Só para você ter uma noção, Flávio, hoje, tá, pós-pandemia, em que a gente já percebe
eu não vou dizer nenhuma redução, mas você tem algumas pessoas em atividade de home office, isso já dificultou e fez cair a nossa produtividade na obtenção de preço. Então, eu preciso fazer mais ligações, mais contatos, mais e-mails, até eu ter o retorno do preço. E aí eu estou falando já de alguma coisa em torno de 40, 60 tentativas. Nossa. Até obter um sucesso. Tá? E isso porque a gente tem política de reciprocidade. Porque eu ligo para o Leandro agora, vamos imaginar que o Leandro é um respondente e fala, Túlio, deixa eu te retornar a ligação. E aí ele esquece de me retornar a ligação. Aí eu ligo para ele de novo. Quando eu ligo para ele de novo, eu estou de novo em reunião. Posso falar com você depois? Depois de 40 ligações eu respondo. Então, existe uma dinâmica nessa coleta e a gente ainda não sabe. Assim, a pandemia já trouxe um efeito. Na hora que choque, né? Que aí na hora que as empresas começam a reduzir quadros, como é que isso vai afetar a nossa produtividade? De alguma forma vai. A gente ainda está antenado, está de olho e buscando. Por isso que a gente se adapta a cada um do respondente. Tem respondente que chega a me fornecer 1000 insumos diferentes. Você imagina o tempo que eu tenho, que essa empresa tem que despender de atenção à Fundação Getúlio Vargas para passar o preço de 1000 insumos. Então, a gente cria uma tecnologia dentro da necessidade dessa empresa para que eu facilite a vida dela para ela me dar esses 1000 preços que eu preciso receber todo mês. Entendi. Deixa eu, encerrando já, o ciclo tem a característica de ser no Brasil o sistema, mas se você comparar o ciclo com outros sistemas que tem aí pelo mundo, existe algo igual que a gente possa... Essa é uma área, Flávio, que eu gosto bastante, né? Inclusive eu estudo isso muito, essa parte de preço referencial e o que existe fora do país, o que existe no país, o que existe fora. A gente está falando do ciclo, que ele é importante, mas o quão ele é importante comparado eu posso te se falar algum outro assim, sistema que existe. Com bastante certeza que o Cicro é um dos sistemas mais avançados que tem no planeta, assim, no mundo, em termos de sistema de custo referencial público. Existem alguns pagos, né? Existem nos Estados Unidos alguns que são pagos, mas que não são exatamente públicos, como como o Cicro, né? Produzido pelo DENIT. Então, é um bem assim que a gente não consegue nem mensurar, ter noção do valor. Né? Da riqueza que é a gente ter isso aqui internamente no Brasil, mas é realmente algo único. Não tem benchmark para ser feito. É isso que eu estava querendo saber. Não tem benchmark para ser feito. Assim, Mas porque o Brasil tem características que só o Brasil precisou de um sistema como esse, ou os outros países não desenvolveram. Eu acho que isso é um ponto importante, né? De pensar assim, essa comparação que possa ser feito, né? O que eu acredito, assim, muito dessa necessidade, né? Ela é alimentada não só pelo executivo, que é um usuário, né, mas pelos órgãos de controle, porque o Cicro ele cumpre 2 papéis, né? Ele atende a uma necessidade do executivo, mas ele também é a ferramenta que o controle utiliza como... garantia, talvez? Não, como régua. De fiscalização. Tá? Então, é uma característica específica do nosso sistema, nosso país. E ele cumpre, o Cicro cumpre esse papel. Né? Ele cumpre o papel dentro da empreiteira, que utiliza ele para orçar, ele cumpre o papel dentro do DENIT, dos DRs, que também utilizam para orçar, mas ele também cumpre um papel para os órgãos de controle, que utiliza como uma régua de fiscalização. E que tem lá os seus próprios robôs para poder rapidamente inferir o custo de uma obra e ver se ele precisa botar a lupa em algum ponto específico. A grande função de ser o justiceiro assim, do certame licitatório, né? No sentido de garantir justiça para o nível de preço. Né? O que a gente busca com o preço referencial é trazer um nível de preço justo. Que permita a administração pública contratar, né, com bom aproveitamento do erário e o ente privado executar a obra tendo o seu devido lucro. Você falou agora o sistema de preço justo, me veio à mente a seguinte questão. Quando o IBRE estabelece um preço referencial, não há questionamento de quem vai prestar serviço
o governo federal, por exemplo, não, com esse preço aí não dá para eu executar a obra. Não existe uma tensão entre os preços que... Já brincou de cabo de guerra? Já, sim. Então, é basicamente isso. O ciclo é como se fosse o cabo ali, né? Porque Fica quem vai o ente executar... privado puxando de um lado, é isso que eu estou dizendo. né? E o órgão de controle puxando do outro ali, cada um no seu papel. Como é que o IBRE entendeu? fica nesse cabo de guerra? Ele é imparcial. Parcial. Ele é tá. imparcial. O que é como o Leandro acabou de dizer, né? A gente quer ali o melhor preço, né? O que é o melhor preço? Ele é o preço justo, tá? Para que o empresário tenha o lucro dele, porque uma empresa só existe se ela tiver lucro. De outro lado, ele precisa ser justo com a administração pública, porque o dinheiro da administração pública, Do povo. ele é o dinheiro do povo e ele precisa ser usado Da com melhor maneira consciência possível. da melhor maneira possível. Perfeito. E o que a gente busca mediar isso. é mediar isso como? Com conhecimento de engenharia, com conhecimento de estatística, com conhecimento de economia. Então, utilizando essa matriz multidisciplinar de profissionais, né, a gente busca aí o tempo todo encontrar esse preço justo para Túlio, a gente já está os encerrando, insumos. Leandro. Vocês estavam falando no início aqui da nossa conversa que de 2012 para cá isso começou com mais força ainda, né? Essa agenda ligada à infraestrutura e tal. Você acha assim, a contribuição que o IBRE presta ao país nessa vertente também é muito importante, né? Sim. A gente tem aí queria ouvir de vocês esse fechamento aí nessa perspectiva. Você, Túlio, que agora é vice-diretor do IBRE, e isso pela sua competência, o Leandro também, no trabalho de preços referenciais, mas a gente, às vezes, quem está nos assistindo, quem é usuário de uma estrada que foi construída pelo governo, nem percebe tudo o que foi colocado como inteligência, como esforço para que aquela estrada seja Pois feita. é, né? Flávio, para que uma estrada seja feita, né, tem muita agenda atrás dela, Muita né? gente. Muita gente também, né? Muita gente, porque você precisa... o que está por trás de uma estrada? Você está conectando regiões, você está gerando desenvolvimento, Exatamente. você está criando bem-estar para um cidadão, você está gerando emprego para outro. Perfeito. Né? Então, o processo de decisão, seja de construção de uma estrada ou de uma rodovia, de uma ferrovia, ou da duplicação de uma rodovia... E nas avaliações de impacto, vocês percebem já essa... A gente percebe, claramente. A gente percebe esse incremento, né, no nível de emprego pós-implantação ou pós-duplicação. Né? Você percebe o impacto num raio ali de 30 quilômetros aproximadamente de cada intervenção dessa. É possível mensurar esses impactos. Então, é um trabalho de grande importância para a população brasileira, até porque, se por um lado a gente está falando aqui da análise de viabilidade, né, do impacto que aquela rodovia, ferrovia vai ter, de outro lado, você tem os preços referenciais e as composições de custo fornecendo um conjunto de informações que vão ser essenciais para uma contratação ótima daquele serviço ou daquela solução de engenharia. O que é uma contratação ótima? É uma contratação com preço justo, uma contratação onde a empresa vai receber e vai executar e vai ter lucro, e o ente público vai pagar um preço justo pela qualidade daquele serviço que está sendo ofertado pelo ente privado. E do ponto de vista, olhando para a sociedade como um todo, né, como que esse nosso trabalho, o trabalho do Cicro, ele contribui, né? A gente está gravando aqui início de junho, então acabou de vencer o prazo aí da declaração do imposto de renda, e a gente vê, né, que no Brasil a gente paga uma alta carga, né, de imposto para o governo. Então o Cicro ele tem essa contribuição grande, né, de ser uma das garantias, né, que a administração pública tem de que o imposto que a gente paga ele está sendo bem aproveitado ali na construção, né, das rodovias, de que o nível de preço que está sendo pago ele é um nível justo para você poder remunerar bem o privado e utilizar bem o seu imposto ali na construção de toda essa infraestrutura. Você falou de imposto, e aí eu ainda me lembrei de uma última questão, Túlio. Você recentemente deu, semanas atrás, uma entrevista para o Valor Econômico,
sobre o impacto da reforma tributária nessa complexidade toda, porque a reforma tributária vai mudar, né, e, dentre outras coisas, vai mudar a cobrança do ICMS e tal. Isso não é um problema também a ser pensado dentro assim, desse contexto? Quando você fala de obra de infraestrutura, você tem contratos de longa duração, né, o Flávio? E você agora precisa trabalhar uma agenda dupla, né, porque você tem uma obra contratada num sistema tributário. Com determinados preços já construídos. Exato. E aí você tem a transição agora. Meu Deus do então, céu. o grande problema está na transição. O sucesso da reforma está quando se trata de infraestrutura, viabilizar a transição. Mas né? pode parar a obra rigorosamente? Não pode parar a obra. A obra você não pode parar, você tem que dar sequência. Então, você vai precisar criar mecanismos, né, para tornar aquela execução justa com ela em andamento. E aí você tem um sistema de compensação novo, de créditos, e aí você tem a compensação, mas você não tem o benefício econômico ainda, você tem o direito a compensar. Então, aquelas obras que consomem mais materiais são obras mais preocupantes, porque o fato de você ter o direito da compensação não te deu o direito econômico ainda, ou seja, o dinheiro não está no seu caixa, é um direito. E isso tudo vai precisar ser trabalhado para que as empresas possam ajustar esse fluxo de caixa. Então, mas isso pode afetar o ciclo? O ciclo ele vai ser afetado, ele vai ser sim, porque o preço do insumo ele vai mudar a carga tributária. Claro. Você vai mudar o imposto, vai deixando que E aí o Túlio está falando que os contratos já celebrados em um contexto... em um contexto vão ser afetados. Né? Então, você vai precisar construir as ferramentas de repactuação, né? Ou de revisão, que é o instituto mais adequado, porque eu não estou nem falando do reajuste aí, eu estou falando de uma revisão de preço. E de créditos que surgem. E de créditos que surgem, que vão precisar ser revistos. E em algum momento a gente vai ter que... A gente não, né, mas os órgãos a Receita Federal, junto com a Secretaria, com o Ministério de Planejamento, vai ter que sentar e soltar algum tipo de instrução normativa. Assim, tem alertado fortemente esse... Eu falei sobre isso nessa entrevista, né? E assim, essa não é uma competência da FGV, tá? Essa é uma competência que eu entendo que vai ser uma política de Estado. Mas a FGV vai poder contribuir nesse debate? A FGV pode contribuir no debate, mas a decisão ela precisa ser feita através de uma instrução normativa do Executivo. Até para gerar conforto para o servidor que está na ponta em conceder ou não aquele pleito de revisão de preço, sobre o prejuízo de ter um retardamento ou a paralisação de uma obra que passou a rodar no negativo. Nossa, é bem complicado. Então, né? Essa precisa ser uma política de Estado, pensada pelo Executivo. Eu diria que supra-DENIT, supra-DERs, ela deveria ser antecipada, tá? Pelo Ministério do Planejamento, pela Receita Federal, pelo Ministério do Transporte, pelo Ministério da Integração, pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Então, precisaria aí ter uma agenda ministerial para estabelecer aí uma normativa para evitar o retardamento ou a paralisação de obras no curto prazo. E o tempo está correndo, né? E o tempo está correndo. Temos 6 meses para fazer isso tudo que o Túlio colocou. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Foi praticamente uma aula, um tema de tão importância para o conhecimento de como funciona, né, todo o sistema de preços referenciais nessas obras públicas no Brasil. Leandro, então, as suas palavras finais aí para a gente encerrar esse programa, senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Se deixar, né? A gente fica aqui até... São vários temas interessantes que Perfeito, a gente... Eu só queria agradecer, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui nesse dia de hoje falando um pouco sobre esse assunto que cada dia que passa eu me apaixono cada vez mais, assim, uma honra,
um prazer. Agradecer também a confiança do Túlio e da FGV por me permitir, né, estar à frente desse produto tão importante para o país, né, hoje em dia. E é isso. Muito obrigado. Bom, Taliba, Professor primeiro, Túlio, muito suas obrigado palavras. mais uma vez pelo convite, né? Mais uma vez aqui no podcast, Conexão no Econômica. Conexão Econômica com você. Especial esse, né? que a gente- Especial que a com o DENIT, né? DENIT. Infraestrutura. Então, agradecer aí o convite e reforçar a nossa disponibilidade para estar sempre aí construindo conhecimento junto com você. Muito obrigado. E agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Sem dúvida nenhuma, foi uma conversa muito esclarecedora de uma agenda importantíssima para o país, que é a questão dos preços das obras, no caso de infraestrutura. Bom, se você gostou desse episódio, inclusive dos anteriores, por favor, compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que sem dúvida nenhuma cumpre aí um papel importante de ajudar a gente a divulgar essas boas conversas em economia, e, na verdade, o IBRE sempre tem essa preocupação de levar um conhecimento de qualidade para a população brasileira. Muito obrigado e até um próximo episódio.